Olá, sejam bem-vindos ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria mais uma vez estar com você. E nessa oportunidade eu tenho a honra de receber um amigo querido, um teólogo, uma das cabeças pensantes mais incríveis que conheço. Por isso o convidei para estar aqui nessa noite, falando de cosmovisão cristã ou cosmovisão bíblica. E você já vai saber o que é isso e de quem eu estou falando. Não sai daí. Eu estava falando então de pastor Raulison Rangel. Raulison, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Alegria estar com você. Ele está sorrindo porque, lógico, que eu comentei que é uma mente pensante, brilhante e, na minha opinião, é mesmo, Raulison. Gostoso estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre cosmovisão bíblica, que é a sua praia, a sua área, uma das, né? Eu gosto muito. Recuperar aquilo que a palavra de Deus estabelece como valores para a construção da sociedade. Eu creio que é uma urgência na igreja, eu creio que é uma urgência na vida dos pastores, no ministério e na pregação dos pastores, né? Uhum. O Raulison, ele é teólogo, graduado em administração pública, também é personal coach, graduado pela Ibero-Americana de Liderança, é isso? Universidade Ibero-Americana de Liderança. Universidade Ibero-Americana de Liderança. Raulison também é pastor há 20 anos, ordenado pela PIB, né? Primeira Igreja Batista de Curitiba. Exatamente. De Curitiba. E também é consultor político, que é o que você faz hoje, né? Exatamente. Raulison, eu tenho tido a oportunidade de te ouvir com um pouco mais de intensidade, e a gente tem ouvido muito sobre essa questão da cosmovisão bíblica e política, né? Nós temos vivido um cenário interessante nos nossos dias, onde é importante que a igreja pense nesse assunto, muito mais que pense, mas que viva, pregue e ensine sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é cosmovisão bíblica e política. Primeiro, a gente precisa entender a questão da cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica é o entendimento de que a nossa vida não se prende apenas, ou não se divide em duas áreas, a área espiritual e a área secular, a área sagrada e a área secular. E que a gente vive, então, dentro do ambiente eclesiástico, uma vida sagrada. Mas na segunda-feira a gente é outra coisa. Uhum. E a gente se comporta como o mundo se comporta, ou dentro dos padrões do mundo. Não estou falando nem fazendo coisas erradas, sim, mas um comportamento que segue os padrões do mundo. A cosmovisão busca justamente terminar com essa dicotomia, com essa separação, e fazer com que o cristão entenda que ele é cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, o mês inteiro e o ano inteiro. Uhum. Ou seja, o que eu sou aqui, eu sou quando eu estou adorando ao Senhor na igreja e quando eu estou adorando ao Senhor no meu trabalho, porque trabalho também é adoração. Então, nesse momento, a cosmovisão bíblica passa a ser o fundamento da minha própria existência. Não apenas o fundamento da minha religião, ou o fundamento da minha fé eclesiológica, ou da minha fé no grupo, na minha comunidade de fé. Não, a cosmovisão, ou o ensino bíblico passa a ser a minha visão de mundo e para o mundo. A cosmovisão, então, ela seria um estilo de vida, você viver de acordo com aquilo que você crê, enxerga, tem os princípios, seria isso. Não, você não dicotomizar ou viver uma coisa aqui e outra lá. Isso. Parece uma coisa nova, mas não é nova. Isso é o cristianismo. Sim. Isso é o que os nossos irmãos da igreja primitiva entenderam e viviam. Um Jesus presente em todo o tempo e um testemunho desse Cristo o tempo todo. A gente
não entende a vida como dois pedaços, né? Um pedaço religioso e um pedaço social. Não existe essa separação. Até algumas pessoas, e a gente vê isso muito em programas de televisão, programas de auditório, de entrevista, em que as pessoas defendem que a fé é uma questão muito pessoal, a religião é uma questão muito pessoal. Mas eu colocaria dessa maneira: fé ou a sua espiritualidade você desenvolve no seu quarto, em comunhão com Deus. Você expressa na rua, no seu dia a dia, no seu trabalho. E você celebra isso na sua igreja. Ou seja, esses 3 momentos da fé, eles existem. Existe um momento da celebração, existe um momento da sua vida, da sua vivência de fé diariamente na rua, e existe um momento em que você desenvolve a fé lá no seu cantinho, lá no seu lugar, na sua comunhão com Deus. Então, fé não é só uma questão de foro íntimo. O que você crê, ela se reflete na sua relação com as outras pessoas. E muitas vezes, às vezes oprimido por esse pensamento de que fé é algo que você desenvolve lá dentro sozinho, a gente acaba deixando de viver a verdade da nossa fé no dia a dia. Então, repete aí, porque eu preciso ouvir isso de novo. Então, a fé é o que você desenvolve. Fé você desenvolve no seu quarto. No seu quarto. Você manifesta na rua. Manifesta na rua. E celebra no culto. E celebra no culto. Que coisa mais deliciosa isso, cara. E é uma verdade que cada cristão precisa viver. É o que o Senhor Jesus diz, né? É o que a Bíblia diz. Aquele que vive em espírito, ande também em espírito. Acho que Paulo fala em uma das suas cartas. Agora, fala um pouquinho mais o que é a cosmovisão bíblica e política, que é algo que você... na realidade, eu queria saber como que você chegou a essa questão do desejo de estudar a administração pública, né? Você vivia como pastor, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história. Você operava, né, como pastor e cuidando de uma congregação, de uma igreja, e depois você sentiu esse desejo de instruir sobre isso, estudar e instruir sobre isso. Na verdade, a história é um pouco antes até do ministério pastoral. Eu estava na faculdade de psicologia quando, uma noite, assistindo um noticiário na televisão, eu vi o presidente da República tomando conselhos com uma pessoa que mexia com feitiçaria, mexia com bruxaria e essas coisas. E naquele momento eu fiquei tão incomodado com aquilo e percebi o Espírito de Deus falando: Rawlinson, são essas pessoas que estão se dispondo a aconselhar os seus líderes. O que você vai fazer? E eu me lembro, naquele momento, eu me coloquei de pé na sala, eu estava com outras pessoas, e foi algo tão forte. Eu disse: eis-me aqui. Não sei fazer, não sei o que fazer, não sei para onde eu vou, não sei nem como me preparar. Na época eu estava fazendo psicologia, criei que talvez fosse esse o caminho, mas eu estou aqui, Senhor, o Senhor pode me usar como o Senhor quiser. Então, desde aquela época, isso aos 22 anos de idade, que o desejo de servir ao Senhor nessa direção, no aconselhamento, na orientação de pessoas públicas, era muito forte no coração. Então, a partir daí, eu passei a me alimentar de noticiários, de informações, de textos, de livros, de conceitos, etc. De repente, eu tive contato com o que a gente chama de Instituto Transforma, ou Universidade Livre Transforma, que é uma organização para a qual eu sirvo até hoje como tradutor e como palestrante. Mas, como tradutor, e foi o meu primeiro momento, eu comecei a entrar em contato com pessoas que tinham uma informação a respeito do significado da palavra de Deus que eu não tinha. Mas isso, então, já depois de 15 anos de ministério pastoral. Eu estava pastoreando uma congregação em Ponta Grossa, quando comecei a traduzir esses homens pelo Brasil. Eles me despertaram e me fizeram buscar informações sobre a relevância da palavra de Deus e sua aplicação na construção da sociedade. Descobri que a palavra de Deus tem uma opinião a dar sobre tudo.
Então a Bíblia tem opiniões a dar sobre arte, sobre filosofia, sobre história, sobre família, sobre política, sobre políticas públicas, e sobre ciência, tecnologia, educação. E quando você começa a descobrir isso, você percebe que a Bíblia não é mais apenas um livro de edificação pessoal. Ela é, sim, aquilo que a gente costuma dizer, a nossa regra de fé e conduta, mas ela é mais do que isso. Ela passa a ser um manual de construção da sociedade do ponto de vista de Deus. Olha só. Como Deus deseja que a gente construa a sociedade. Então, ele expõe as suas opiniões, ele dá as suas direções, ele dá as suas sugestões, e ele coloca isso à nossa disposição. Nós vamos aceitar ou não. Depende do nosso coração, do desejo que temos de servi-lo melhor ou nos aproximarmos mais dele. Então, ao entender essas questões, eu disse, eu preciso me preparar melhor. E eu comecei a tratar tanto desse assunto, a falar tanto disso, que um dia minha esposa chega em casa com o protocolo do vestibular na faculdade, né? Olha só. E ela diz, ó, fiz sua inscrição, você vai fazer administração pública. Olha só. E eu, como um bom marido, sim, senhora. Obedecer. Né? Claro. Né? E, obviamente, era de Deus, era uma direção de Deus. Fiz o curso, terminei o curso, e hoje posso me dedicar a unir a cosmovisão bíblica no foco que eu fui chamado para a orientação, a consultoria e o aconselhamento na área política. Então, aquilo que a Bíblia fala sobre política, sobre a cosmovisão cristã ou bíblica de política, é aquilo que eu retiro e aplico nos meus estudos, no curso que eu ministro, na consultoria que eu dou. Eu queria te perguntar, e eu não sei se essa pergunta é uma pergunta provocativa, mas eu queria te perguntar sobre os rumos da nossa política hoje no Brasil, se essa política tem jeito, se ela não tem jeito de se resolver 100%, qual é a parcela que a igreja pode dar, ou, como você falou, né, que a Bíblia ela é um manual não só muito mais do que um manual de conduta, ela é um manual de vida para a sociedade. Se a sociedade entender que a Bíblia tem padrões e princípios que vão levá-los à felicidade, a uma vida boa, né, uma vida feliz, eu entendo que elas atentariam bastante para a Bíblia. Mas você vai responder no próximo bloco, porque nós já vamos entrar no intervalo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A nossa política tem jeito? E qual é a parcela de contribuição que a igreja pode dar para essa política brasileira? Nós vamos para um pequeno intervalo, a conversa está muito boa, eu sei que o programa vai voar hoje, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. De Comunhão Pastoral, uma alegria ter você aí do outro lado, você que permaneceu aí no seu sofá, significa que você está gostando do assunto. Antes de voltarmos com essa conversa gostosa, eu queria convidar você, pastor, para participar do nosso Café de Comunhão, que acontece todas as terças-feiras, primeiras terças-feiras de cada mês, aqui em Curitiba. Você que está em Curitiba e região metropolitana, é meu convidado para participar do Café do Núcleo de Comunhão Pastoral. Está aparecendo o nosso site aí na sua tela, você pode pegar mais informações pelo site para que você esteja conosco, ok? Você será muito bem-vindo, pastor. Raulison, a gente estava falando então, no final do último bloco, sobre a nossa política, a política brasileira, e eu te fiz uma pergunta e quero voltar nela. Essa política tem jeito? E qual é a parcela de contribuição que a igreja pode dar com isso? É uma pergunta bastante complexa. Se nós formos pensar na política brasileira do jeito que está, não tem jeito. Se ela prosseguir da mesma maneira, o que nós vamos ter vai ser cada vez mais a provocação dos sentimentos egoístas, autoritários, e isso vai desembocar, a história conta, que isso desemboca, às vezes, em situações bastante trágicas para a nação. Então, eu creio que algo precisa ser feito para fazer um ponto de virada
no que a gente vive hoje. Nós temos a necessidade de posturas. O Brasil, a política brasileira tem uma ausência de posturas. O que nós temos são interesses às vezes pessoais, às vezes interesses localizados de uma situação ou outra que precisa ser resolvida num curto prazo, e isso é trabalhado, e a política brasileira tem sido assim, sempre a curto prazo. A gente resolve problemas deste ano para este ano, e a gente raramente pensa em gerações que estão por vir. Dentro da cosmovisão bíblica, uma das instruções que a gente tem para planejar toda a vida e toda a sociedade é pensar multigeracionalmente. Olha só. É olhar para frente, é olhar adiante, é entender que a história não sou só eu que escrevo, mas eu aponto os meus descendentes para o futuro, e eu preciso pensar neles. Eu preciso de lhes dar alicerces sobre os quais eles possam erguer uma sociedade melhor do que aquela que eu ergui. Eles precisam ser melhores do que eu. Os meus descendentes precisam ir além do que eu fui. Exatamente. E eu tenho que pensar nisso. Quando a gente tem uma política que pensa só no aqui e agora, resolver problemas especificamente aqui e agora, que são sempre urgentes, Sim. sempre necessárias soluções, mas quando só me foco nisso e esqueço o que vem pela frente, então eu não tenho planejamento, eu não tenho expectativa, e eu estou gerando uma próxima geração tão egoísta quanto a minha. Bom, falando isso, a gente precisa então de uma mudança. A gente precisa de uma mudança ética. A gente tem uma cultura de corrupção na nação brasileira, que isso é visível e não é de agora. A gente tem uma cultura de corrupção, uma corrupção que começa nas pequenas coisas, desde furar uma fila, atravessar um sinal vermelho, ou fazer alguma coisa só porque ninguém está vendo. O troco a mais que não devolve. Pronto, essas coisas aí isso é o comum, e a gente jamais pode esperar que uma nação tenha governantes melhores ou com maior moral do que aquele povo que os elegeu. Exatamente. Então, é uma ilusão você pensar que eles serão melhores do que a gente, uma vez que a corrupção que está aqui é o mesmo cara que é aqui que vai para lá. O que muda são os valores, né? Sim. Porque aqui a gente se corrompe talvez com 5, 10, pouco, 15 mil, e lá eles se corrompem com 5, 10, 15 milhões. Né? E aí a gente tem essa cultura de corrupção. A gente precisa contrapor a essa cultura de corrupção uma cultura de integridade. E uma cultura de integridade passa por pessoas que, dentro de si mesmas, já fizeram alterações, já conseguiram trabalhar o autogoverno. Já são pessoas que têm um domínio próprio, que sabem os seus limites, que fazem o que é certo, mesmo quando estão sozinhas. Mesmo sofrendo dano. E, às vezes, mesmo sofrendo dano, você está correto. Ou seja, a gente precisa levantar um contraponto. A gente tem que fazer uma campanha não à corrupção, e a gente tem que fazer outra campanha sim à integridade. Como chegamos à integridade? Para a integridade, a gente precisa de valores. Exatamente. E para lançarmos raízes para essa integridade, esses valores não podem ser valores mutáveis ou mutantes. Tem que ser valores absolutos, coisa que a sociedade rechaça hoje. Nós vivemos numa sociedade relativista, que relativiza tudo. E sempre, quando a gente fala de valores absolutos, de uma moralidade absoluta ou permanente, a sociedade tende a rejeitar isso. Porque o que a sociedade quer, na verdade, não é exatamente liberdade, é licença. É verdade. A sociedade quer licença para poder fazer o que quer, para fazer o que deseja, e que ninguém tenha nada a ver com isso. Porque sempre que a gente fala de liberdade, a gente tem que contrapor moralidade, porque moralidade é o limite da liberdade. Olha só. Então, quando você fala de liberdade, você precisa de moralidade. Quando você fala de licença, você joga fora a moralidade. Exatamente. Tem até uma palavra bem interessante, ou uma expressão que a gente usa, que a minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Na verdade, não está certo. A minha liberdade vai até onde a moralidade permite. Independente do outro. Porque se eu dependo do outro,
O outro talvez não tenha limites. Exatamente. Então eu também não preciso ter limites. Então o que nós temos é licença para fazer o que queremos. Muito interessante isso. Então, moralidade, ela estabelece limites. As pessoas não gostam de limites. Mas a palavra de Deus faz isso, estabelece limites morais. Porque o que Deus quer não é que nós sejamos licenciosos, Ele quer que nós tenhamos liberdade. É verdade. Então, Ele estabelece uma moralidade para que haja liberdade. Por conseguinte, nós precisamos de valores que alicercem a nossa integridade. E isso passa por uma transformação. Nossos líderes precisam entender essas questões, e especialmente os nossos líderes políticos, funcionários públicos, concursados, comissionados, eleitos, cristãos, que estão lá para marcar uma diferença. Né? No sistema, exatamente. Eles precisam compreender que é a moralidade da palavra de Deus, a moralidade bíblica, que vai garantir a liberdade. Senão nós vamos viver num país com licenciosidade e não com liberdade. Eu vou pegar um gancho nisso que você está falando. E se você deixar, eu falo. Hein? E fale mesmo, por isso que eu estou interferindo aqui. Porque eu acho que é interessante a gente falar sobre a parcela que a igreja pode contribuir com esses valores, né? Porque eu sei que você também é professor e você tem um curso muito interessante que eu queria que você prestasse atenção nesse curso, você que tem, no que o Raul vai falar, você que tem interesse em aprender um pouco mais sobre administração pública e servir na administração pública, você que tem um chamado para essa área, porque, Raul, a gente entende que há necessidade de levantar novos líderes para essa questão. Então, como fazer isso? Eu diria que o mote do curso, o nosso curso chama Polis, Capacitação Política. O mote desse curso é Antigos Valores, Novos Líderes e a Eterna Verdade. Antigos valores são resgatados da palavra de Deus. Novos líderes, porque precisamos de uma renovação. Lamentavelmente, alguns dos nossos líderes não estão disponíveis para uma renovação. Estão tão já empedrecidos em relação àquilo que fazem, que não estão disponíveis a uma renovação. E a gente precisa de manter a verdade como padrão eterno. Agora, veja, através de cursos como este e de capacitações que você pode buscar, a gente pretende transformar a mentalidade de quem está lá trabalhando. Como que a Bíblia me orienta a fazer o que eu estou fazendo? Nós temos políticos com boas intenções, alguns verdadeiros cristãos, honestos e que servem ao Senhor Jesus. No entanto, ao se tornarem políticos, o comportamento, e não estou falando da ética, estou falando do comportamento político, das escolhas políticas, das seleções de políticas públicas, da votação, do apoio a determinadas políticas públicas, contradiz o que a palavra de Deus orienta. Por um único motivo. Eles não entendem que a palavra de Deus tem algo a dizer a respeito de sua atividade política. Entendo. O que a gente resgata no curso é justamente o entendimento do que a palavra de Deus tem a dizer a respeito de políticas públicas. Eu tenho aqui alguns assuntos que você aborda. Infelizmente, a gente já está chegando ao final do programa. É pouco tempo para se falar de um assunto tão importante como esse. Mas o curso Polis, ele aborda a autoridade, né, servindo uma sociedade sem Deus e o reino de Deus e a sua justiça. Ele aborda também a influência do bem, a estrutura do Estado brasileiro, impostos e orçamentos, ecologia e mordomia, leis da justiça social. Então, são tudo valores antigos, né? São os valores, e isso do ponto de vista bíblico, né? Bíblico e aplicado à nossa realidade brasileira. Aplicado à nossa realidade brasileira. Quer dizer, a gente faz uma análise do que é o Brasil, como funciona o Brasil politicamente, financeiramente, economicamente, e a gente faz esse contraponto
com o padrão, o prumo da palavra de Deus. E buscando as respostas que a palavra de Deus pode dar ao nosso país. Então, quando a gente fala, por exemplo, de economia, a gente tem uma matéria, e numa das matérias a gente tem um assunto que é a economia da queda e a economia da criação. Olha Como só. funciona isso? Qual é o projeto de Deus a respeito de economia? Por exemplo, quando a gente vai falar de como a sociedade deve se erguer, quais são os pilares que sustentam a sociedade? Hoje, nós estamos basicamente alicerçados no Estado. O Estado é a mãe de todos nós. Né? Agora, é interessante quando Jesus fala em Mateus 22, quando lhe perguntam se é justo dar impostos a César, e lhe mostram uma moeda. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus faz essa afirmação, ele está mandando a César um recado. Ele está dizendo, César, você é dono de algumas coisas, mas algumas coisas não te pertencem. Algumas são de César, outras são de Deus. Então, César não é dono de tudo. Essa foi uma declaração política de Jesus. Verdade. Não foi uma declaração religiosa. Essa foi uma afronta. E César está dizendo com isso uma outra coisa. César, você não é Deus. Né? Então, ele está dizendo, César, você não é Deus, e César, você não é dono de tudo. Você é dono, César, daquilo que carrega a sua imagem. E Deus é dono daquilo que carrega a imagem dele. Coisa tremenda. E nós carregamos a imagem do Senhor. É verdade. Então, nós não somos de César. O Estado não é meu dono, o Estado não é seu dono. O Estado não é dono das nossas empresas, dos nossos empreendimentos e das nossas famílias. O Estado não pode dizer o que eu faço dentro de casa, as escolhas da minha disciplina, do meu ensino, da minha educação para os meus filhos. É verdade. O Estado não pode interferir nisso. Ele não tem esse direito, porque algumas coisas são de César, mas outras são de Deus. Eu e minha família somos de Deus. Puxa, coisa interessante. Uma pena que nós chegamos ao final desse programa com o desejo de conhecer mais. E se você também tem esse desejo aí, você pode entrar em contato com o Haulisson. Os materiais dele, os contatos dele apareceu aí na tela enquanto ele estava falando. Você acredito que tenha tomado nota. E, Haulisson, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Vamos poder marcar outras, vamos, né? Vamos, e sim. você é sempre bem-vindo Obrigado. No nosso programa. Um grande abraço. Infelizmente já acabou. Na próxima semana a gente volta. Deus abençoe você. Forte abraço para todos.